O patrão está dizendo que não vai receber o seu atestado porque ele não foi feito pelo SUS. Está dizendo que precisa existir no atestado o tal do CID. Você está precisando faltar para cuidar das suas crianças porque elas adoeceram? E o patrão está dizendo que vai dar justa causa porque você abandonou? Calma, 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 que esse vídeo é para você. Vamos resolver esse problema. Senhoras e senhores, eu sou o advogado Maicon Carvalho, advogo em favor dos trabalhadores há uma década e meia, e nesse vídeo a gente vai tratar acerca dessa sistemática do atestado. Afinal de contas, o patrão pode negar o recebimento desses atestados? Conforme você pode ver nesse outro vídeo aqui, que a gente fala sobre atestados, o patrão não pode se recusar a receber atestado. Mas se ele está se recusando, tenha a cautela de tirar foto do atestado e mandar para o e-mail institucional da empresa. Toda empresa hoje em dia tem um site, e lá no site sempre tem um e-mail institucional. Então tira o print da tela, onde a página do site da empresa está provando que aquele e-mail é realmente dela, manda um e-mail para ela e guarda essas duas coisas na nuvem. Google, Dropbox, qualquer nuvem que você tenha, porque no futuro, se você precisar, vai ter essa prova. Afinal de contas, é melhor ter uma prova e não precisar do que precisar dela e não tê-la. É verdade. Mas afinal de contas, o patrão vai poder se recusar a receber um atestado que não é do SUS? Claro que não! O SUS é o Sistema Único de Saúde. As pessoas que não têm um plano de saúde, por exemplo, sempre vão para o SUS. Mas e o médico do sistema particular, ele é menos médico do que o do SUS? Claro que não! Levando em consideração que o médico e o dentista, eles são regulamentados por uma lei federal que autoriza a eles darem um atestado. Então esse atestado ele não pode ser recusado. Não importa se a pessoa é um médico ou um dentista particular ou público, o atestado tem que ser recebido. Mas se a empresa faz isso, então faça o procedimento que eu acabei de lhe dizer. Agora vem a segunda lenda urbana. Afinal de contas, é preciso ter o CID no atestado? A empresa pode se recusar? Também a resposta é não. O CID significa Código Internacional das Doenças. Se o médico pudesse colocar o nome da doença lá, não precisaria de CID, era só ele colocar o nome. A ideia do CID é evitar que a pessoa seja constrangida. Já imaginou se a doença que a pessoa tem é uma gonorreia, é um HIV, é alguma doença estigmatizante, onde todo mundo vai ficar olhando para ela, eita, fulano tem aquilo, e você vai ficar constrangido? Então, essa é a lógica do CID ser colocado. Hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet. Então, se o médico não quiser colocar, ele não é obrigado a colocar. Na realidade, até se orienta que o médico, nos atestados, não identifica o CID. É diferente do laudo médico. No laudo, o médico precisa mostrar todo o histórico da doença, indicar qual é a doença e o porquê de ele entender que aquela doença foi aquilo dali. Mostrar quais são os tratamentos, etc. Laudo é diferente de atestado. No laudo, o médico está dizendo tudo o que é da doença e como pode ser feito o tratamento, de onde ela veio. No atestado, o médico só está dizendo, olha, patrão, atesta esse dia de falta, porque nesse dia o trabalhador ele não pode trabalhar, porque do contrário, ele vai demorar mais para conseguir se recuperar. Veja que as duas coisas têm funções distintas. Agora você me pergunta algo bem interessante. E os pais, pai ou mãe, que precisam cuidar das suas crianças menores de idade? Se elas precisarem passar 10 dias com uma criança no hospital, esse atestado médico vai servir de alguma coisa? Essa pergunta é muito capciosa, é muito inteligente, é muito interessante, porque a CLT ela não fala de nada sobre você ter que passar uma eternidade afastada cuidando dos filhos. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é obrigação dos pais, sob pena de crime, que é o abandono de menores, deixar as crianças sem os cuidados necessários. Como a lei que trata da criança e do adolescente é uma lei da década de 90 e a CLT é uma lei da década de 40, então essa lei que é mais nova, ela tem mais poder. Então o patrão, ele não será obrigado a pagar por esses dias de trabalho não trabalhados. Mas ele também não poderá demitir a pessoa na justa causa. Afinal de contas, o pai e a mãe, por ter a obrigação de cuidar das crianças, elas faltaram de forma justificada. Mas não são justificativos legais para abonar o dia de trabalho ao ponto de receber a remuneração. Então a remuneração não vai ser obrigatório receber. Mas a falta, ela foi justificada. Portanto, não cabe a justa causa.
É interessante esse ponto, porque como você pode ver nesse outro vídeo, a gestante ela poderá se ausentar todas as vezes que ela precisar fazer exames de rotina e também todos os exames e o médico da rotina orientar que ela faça. Essa é uma sistemática completamente diferente do que a gente acabou de descrever, mas as convenções coletivas de trabalho, em regra, sempre tem uma cautela de dizer, olha, crianças muito novas normalmente gripam 1, 2, 3, 4 vezes por ano. Isso é normal, ou gripe ou resfriado. Então, em razão disso, os sindicatos já tentam colocar lá na Convenção Coletiva de Trabalho o afastamento, normalmente da mãe ou do pai, para poder fazer frente a essas faltas. Então, verifique a sua Convenção Coletiva de Trabalho para verificar se esse direito ele existe. Mas, afinal de contas, quem é que pode abonar esse dia de falta ao ponto de você receber a remuneração? Primeiro, médico. Segundo, odontólogo. Já pensou trabalhar com dor de dente? Claro que não, né? Item 3. A própria justiça, quando chama a pessoa para dar um depoimento. Porque quem vai prestar um depoimento está fazendo um serviço público essencial à justiça, que é o de trazer a verdade para dentro do processo. Então a justiça tem esse poder de abonar o dia de falta sim. E o patrão vai ter que pagar esse dia não trabalhado nessas 3 hipóteses. Quarta hipótese é quem trabalha com mesário. Observe que essas duas aqui têm a ver com a justiça. Então, sempre que o trabalhador, em regra, for convocado pelo poder público para prestar algum serviço público essencial à democracia, em regra, esse dia terá de ser pago pelo patrão. Agora chegou o momento do pulo do gato. Se o patrão não está querendo receber o atestado de jeito nenhum, evita complicação, evita briga, porque o pau só está do lado mais fraco. Então faz aquele procedimento que eu mostrei lá no início do vídeo, de mandar e-mail, de mandar o WhatsApp para a chefia com o atestado, tirar print de tudo e mandar para a nuvem. Você pode reclamar disso na justiça por um período de até 5 anos. Ou se não, você pode fazer a reclamação aqui no aplicativo Pardal, que você pode ver nesse outro vídeo onde eu detalho de forma muito clara. Se você for demitido na empresa, você deverá entrar com ação no prazo de até 2 anos. Veja que existem formas de você conseguir pegar esse dinheiro de volta, mas se você reclama ainda dentro do trabalho, existe um risco muito elevado de você ser perseguido. Então, tenha um pouquinho de cautela e vá anotando todos os problemas da empresa em algum papel. Guarde esse papel dentro da sua carteira de trabalho, porque no futuro, quando você precisar, você poderá esquecer desses detalhes. Mas se tiver tudo anotado, você vai conseguir levar esses detalhes para algum advogado da sua confiança e dessa forma exigir tudo o que você tem direito. Gostou do conteúdo? Dá um joinha. Acha que alguém pode ser ajudado com esse vídeo? Então compartilhe o conhecimento com essa pessoa, porque só o conhecimento liberta. Lembre-se sempre, quem não luta pelos seus direitos, não merece os direitos que tem.